Olá, meus irmãos, que possamos agora sermos todos envolvidos com muito amor, com a luz do entendimento, com toda a proteção do Mestre Jesus, de sua equipe tão amorosa que nos envolve quando estamos juntos para o estudo do Evangelho e dos ensinamentos do Mestre. Vamos dando sequência então aos estudos do Evangelho, baseados ainda na obra Fonte Viva, psicografia de Chico, ditada por Emmanuel, em que estaremos estudando o capítulo 52, Servir e Marchar. Daqui, Emmanuel retira novamente uma citação de Paulo em uma de suas cartas, em que Paulo escreve aos Hebreus, que está no capítulo 12, versículo 12, onde Paulo diz: portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Um grande estímulo de que a gente não esmoreça diante das dificuldades. E Emmanuel elucida dizendo: se é difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam um alimento vivo e imprescindível da alma. Então aqui nós temos essa reflexão que nos traz, além do grande estímulo, uma dose muito grande da compreensão do que é resignação, de como a gente servir ao trabalho do bem pede realmente ações sacrificiais, de muito empenho, de muita insistência, de cair e levantar, de não parar de seguir em frente. Mais ou menos como a vencemos, que vimos em estudos passados, é isso que Paulo quer dizer quando ele orienta por suas cartas às suas igrejas, e que Emmanuel nos traz aqui como uma lição também, reafirmando nosso caminho na busca da nossa melhora, da transformação individual, coletiva, de instauração do bem numa sociedade e na humanidade, não é fácil. Muitas vezes são as vezes que cairemos, né? Muitas vezes serão as vezes que nossas mãos parecerão não suportar mais o trabalho, de tão machucadas. Os nossos joelhos ralados de tantos tombos e de levantares parece que vão nos impedir nessa marcha, nessa caminhada. Mas a persistência é que nos levará, né, à conquista desse bem que tanto esperamos e que tanto a gente vem falando aqui. É a nosso destino, o destino desta humanidade, conquistar a angelitude, a busca da perfeição que traz para a gente a paz tão sonhada, a serenidade, uma vida mais equilibrada, de mais justiça, de mais irmandade e fraternidade, onde entre os irmãos dessa vida terrena encontraremos então essas mãos estendidas, esse caminhar juntos, o apoio, o amparo que tanto precisamos. Como seres desse planeta, não conseguimos viver sozinhos. Precisamos uns dos outros. E muitas vezes seremos nós que estenderemos a mão para aquele que está caído. E muitas vezes, ao contrário, nós seremos aqueles que precisaremos de uma mão estendida para nos erguer. Mas o importante é a gente ter a certeza que é essa persistência que nos levará à conquista de uma vida melhor. E a vida melhor nós conquistamos servindo. Por isso Paulo alia o servir ao marchar. Emmanuel alia os dois. Porque é servindo nas pequenas coisas do nosso cotidiano, dentro do nosso lar, da nossa família, buscando fazer o melhor que está dentro do nosso alcance, que é servir. E assim a gente vai continuando, né, hora após hora, dia após dia, nessa marcha, que é uma marcha evolutiva, da nossa conquista da nossa própria superação. Porque toda vez que eu me empenho em fazer algo ainda melhor do que eu fazia, eu estou superando, eu estou me aperfeiçoando, eu estou melhorando, além de estar servindo. Então, enquanto eu estou marchando, eu estou servindo. Isso tudo na busca de uma vida melhor.
na busca do bem, daquilo que a gente quer para nós e para os nossos queridos. E assim a gente vai aprendendo a olhar cada vez mais o outro como um necessitado dessa mão estendida, desta ajuda, desse servir. E assim vamos convidando esses irmãos a marcharem junto conosco, a seguirem também em busca de um melhor, de uma vida mais pacífica, mais justa, mais equilibrada, uma vida com mais alegria, porque essa é a nossa destinação. Essa é a oportunidade que a gente tem aqui na vida terrena, de buscar algo que nos dê mais serenidade, paz e tranquilidade, porque assim a gente alimenta o nosso espírito e está crescendo enquanto espírito. E nos pautando aqui sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que fala das bem-aventuranças, em que fala bem-aventurados os aflitos, em um tópico ele fala do motivo da resignação, em que Kardec vai nos falando, né, qual é o benefício da resignação para o nosso espírito. E aqui vamos então ler o tópico 13, onde diz: o homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo como encara a vida terrena. O resultado dessa maneira de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, leva o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, a atenuar a impressão moral dos reveses das decepções que experimenta, e disso atrai uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da sua alma. Ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, se condena voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, aqui, bem-aventurados os aflitos é aqueles que sofrem sabendo sofrer, aqueles que já entendem o que é resignação, de entender que tudo que a gente passa aqui nesta vida terrena, que para nós se traduz como sofrimento, é a nossa grande alavanca, a nossa grande impulsão de melhora. São as lições que cada um de nós precisa aprender, como diz ele, para a saúde do nosso corpo e do nosso espírito, para aprendermos a nos tornarmos melhores, porque a cada lição aprendida, o caminho é mais suave. E enquanto temos grandes dificuldades e grandes obstáculos, é porque ainda temos coisas a aprender. A gente ainda está persistindo em más tendências e em erros que precisam ser superados, né? Quando a gente supera, fica mais fácil. Enquanto a gente tem dificuldade, é mais difícil. Por isso, a grande benevolência que é termos conquistado a resignação e que está dentro do capítulo Bem-aventurados aflitos, quer dizer, felizes aqueles que sabem sofrer, entendendo que o sofrimento aqui será uma recompensa na sua vida futura e dentro da sua espiritualidade. No livro dos Espíritos, também veremos aqui, onde estamos falando de servir e marchar, na Lei do Trabalho do capítulo 3, em que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: por que o trabalho é imposto ao homem? E os Espíritos respondem: é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas sempre há o trabalho. Então, aqui a importância da gente trabalhar. E por isso Paulo diz, mesmo com as mãos cansadas e com os joelhos desconjuntados, segue marchando e trabalhando. Porque a gente entenda que só este caminho é o nosso caminho do aperfeiçoamento. E isso a gente tem como testemunho no nosso dia a dia. Nenhum de nós conquista uma melhora, mesmo dentro das coisas materiais, se a gente não desempenhar um trabalho. Então, esse trabalho é benéfico para o desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso intelecto, né, da nossa condição corpórea, mas também
é um adiantamento e uma evolução para o nosso espírito, porque uma lição aprendida jamais será esquecida. O que a gente aprende hoje aqui, às vezes uma simples vivência nesta encarnação, o nosso espírito levará esse aprendizado para a eternidade. Nunca mais ele se esquecerá de uma lição aprendida. Então essa é a grande conquista. Por isso que Emmanuel vem nos falando, trazendo essa lição de Paulo. E aqui Emmanuel ainda ressalta: não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Não será fácil, né, a nenhum de nós o trabalho para o bem. Muitos serão os obstáculos, muitos serão as forças que tentarão nos desviar do trabalho para o bem. Mas, se a nosso coração, como diz Emmanuel, já foi contaminado, contagiado pela vontade da prática do bem, da conquista e da melhora, isso não nos desviará do caminho. A nossa persistência em seguir vai nos levar, então, a essa conquista de aperfeiçoamento e de melhora. E que a gente tenha o entendimento que essa conquista vai trazer cada vez mais paz, calma, serenidade e condições de alegria. Mesmo mais força para passar pelos momentos difíceis que ainda enfrentaremos. Isso não diz que quando a gente trabalha e segue com resignação e vencendo os obstáculos, a gente não os encontrará mais outros logo à frente. Encontraremos sim ainda muitos obstáculos porque estamos numa vida de expiação. Expiação para que nosso espírito aprenda a ser melhor, para que nosso espírito se dispa das suas más tendências, dos seus defeitos morais que carrega consigo. Então não é fácil, mas é assim que a gente consegue prosseguir, através do nosso esforço e do nosso empenho. Emmanuel ainda nos diz aqui: todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Muitos são os obstáculos que a gente encontra. E parece que tudo vai conspirar contra quando a gente realmente se empenha para o bem. Sabemos que a Terra está num momento desse, de grande disputa, em que o mal deixará de imperar na Terra, mas ele ainda resiste muito. Então ele tenta influenciar muito esta humanidade a seguir pelos caminhos sombrios da leviandade, da imaturidade, da materialidade, do descumprimento das leis divinas. Então essas forças nos conclamam muito, tentam nos influenciar, nos puxam muito ainda para o lado da sombra do domínio do mal. Mas se já estamos tocados em nossa essência, pelo conhecimento do bem, pelo desejo do bem, a nossa força, nosso esforço de sustentação nesse prosseguimento é que realmente vai definir o caminho que a gente escolhe. Temos como sustentação todos os ensinamentos do Mestre, temos como sustentação o amparo e o estímulo dos trabalhadores do bem, que nos passam tanta inspiração, que estão sempre nos aconselhando e nos conclamando ao trabalho para o Cristo. Então, nesta lição temos essas grandes reflexões: resignação, persistência, não nos deixarmos abater e esmorecer quando encontramos dificuldade, não nos deixarmos limitar pelos sofrimentos que muitas vezes isso vai trazer, até pelo cansaço do nosso corpo físico, porque essa é a empreitada que nós escolhemos quando aceitamos essa encarnação. Esta é a empreitada para que a gente possa se transformar e sair desta vida de encarnados ainda melhores, um pouco melhores que sejam. Mas para isso a gente está aqui. Foi uma empreitada, foi um trabalho aceito, um trabalho que precisamos cada um de nós desenvolver.
para que assim então a gente continue conquistando o bem-estar através do servir e marchar. Que a paz e o amor de Jesus possa ter calado no coração de cada um, nos levando essas reflexões para o nosso dia a dia. Fiquem todos na paz e amor do nosso Pai maior e do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.